Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa no canal Biblioteca Portugal. A aula de hoje intitula-se Romance do século XIX e a crítica literária, técnica da ficção de Pierce Lubbock. No caso dos pontos de vista da personagem, e que nesse romance Madame Bovary, nós vimos com Auerbach que Flaubert torna linguisticamente maduro o conteúdo interno de Emma, aqui nós não temos nenhum monólogo interior, nós não temos o fluxo de consciência, nós ainda estamos próximos, mas ainda não necessariamente daquele caos, que é aquele fluxo psíquico que aparece no romance do século XX, que aparece em romances como To the Lighthouse, de Virginia Woolf, e Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, ou também Ulisses, de James Joyce, em que o fluxo psíquico espraia a tela do romance, em que as temporalidades não são bem marcadas, que presente, passado e futuro são abarcados numa totalidade presente. Não, nós não temos isso ainda. Nós temos um narrador que conduz essa narrativa. Muitas vezes ele dá a impressão de que ele não está, que ele está a deixar a narrativa contar por si próprio. Muito se fala da impessoalidade do Flaubert, mas existe a marca autoral, quando se cria esse narrador, que utiliza determinados pontos de vista. E quando utiliza os pontos de vista da personagem, nós temos cenas dramatizadas e cenas pictóricas. Não necessariamente essas cenas são separadas. Como nós vimos o ponto de vista do narrador, a apresentação cênica está muito próxima da apresentação panorâmica. Da mesma forma, nós não vamos encontrar cenas dramatizadas puras e cenas pictóricas puras. Muitas vezes o autor, ao criar esse narrador, ele faz essas misturas ao longo do romance. Na cena dramatizada, nós podemos ver praticamente pouca intromissão do narrador. É a famosa cena dos comícios agrícolas, em que, na parte 2 do romance, o primeiro amante da Emma, o Rodolphe, ele tenta seduzi-la. Então, ao mesmo tempo que nós ouvimos, na realidade nós ouvimos o que Emma ouve. Então é interessante isso, é o ponto de vista da personagem. É uma visão do narrador com a personagem. Então nós ouvimos o que a Emma ouve e fala ao Rodolphe, e ouvimos lá no fundo, ouvimos o comício agrícola, o discurso do conselheiro. Então nós temos nessa cena dramatizada uma visão direta, então que não é mediatizada pelo narrador, é uma visão direta que nós temos o conselheiro a falar um discurso pomposo. Então eu deixei em amarelo as réplicas do Rodolphe e da Emma, e eu deixei em branco as réplicas da pessoa que está a fazer o discurso. Então, nós podemos ver mais ou menos, nós podemos colocar até em cena, se é interessante quando nós pensamos naquilo que se chama de transcodificação intersemiótica, que é esse processo de transformar um texto escrito num outro código, ou seja, adaptar para o cinema, adaptar para o teatro. Então, nós vemos que essa cena ela é muito mais fácil ser adaptada, sem perder absolutamente nada, do que a cena do baile. A cena do baile foi adaptada para o cinema, mas ela perdeu muito daquilo que o narrador propunha naquela cena, que nós vamos ver depois. Então nós vemos nessa cena o discurso do Rodolphe e da Emma. Eu vou tentar fazer a leitura mostrando
essa concomitância desse discurso com o discurso do orador. Por exemplo, nós, por que razão nos conhecemos? Que acaso permitiu? Foi sem dúvida nenhuma, porque através da separação, como dois rios que correm para se encontrar, os nossos declives particulares nos haviam impelido um para o outro. Conjunto de boas culturas! Há pouco, por exemplo, quando fui para sua casa, ao senhor Bizet, de Quincampoix, sabia eu, porventura, que a companhia 70 francos. Uma centena de vezes quis mesmo vir embora e afinal seguia, deixei ficar estrumes. Assim como ficaria essa noite, amanhã, nos outros dias, toda a minha vida, ao senhor Caron, de Argueil, medalha de ouro, porque nunca encontrei na companhia de ninguém um encontro tão completo. Ao senhor Ban, de Givy Saint-Martin, por isso a levarei na lembrança, por um carneiro mirino. Então nós temos, ao mesmo tempo que o Rodolphe, nós temos as réplicas do Rodolphe para Emma, e algumas vezes ela a replicar para ele, como se fosse numa peça de teatro, nós temos também o discurso do orador. Segundo o Lubbock, na cena dramatizada, nós temos a visão direta das coisas sobre as quais repousam casualmente os olhos da Emma, e que essa cena poderia ser posta no palco. Aparece a questão a metáfora de leitura que ele faz, a ideia do palco, e por isso ele chama de cena dramatizada, porque não é só uma cena que está diante de nós, ou seja, algo que se apresenta num determinado momento, mas ela é dramatizada, ou seja, ela se apresenta como se ela pudesse ser transferida, como se pudesse haver a mise-en-scène, ou seja, a puesta em cena no teatro. Então, nós ouvimos os períodos retóricos do conselheiro, as falas ternas do Rodolphe, as respostas da Emma e o rumor da multidão. Para que foi criada essa cena dramatizada? Para se criar, e eu deixei em vermelho, o contraste irônico. Contraste irônico entre o alvoroço e os atropelos, que interrompem o discurso do orador, e, ao mesmo tempo que está a ocorrer esse discurso, todo pomposo, que está a ser interrompido por uma multidão, existe um romancezinho sentimental que está a ser inobservado. Então, a partir daí, nós temos o contraste irônico, ao mesmo tempo que o Rodolphe escolhe palavras de um campo semântico típicas do romantismo, e que é isso que o Flaubert quer combater nesse romance, embora não seja um romance de tese, mas esse romance repousa num discurso que se opõe ao discurso do romantismo. O que ocorre é que há um contraste irônico, porque ao se utilizarem essas palavras do campo semântico do discurso romântico, essas palavras estão a ser pronunciadas durante uma cena coloquial, durante uma cena despida de qualquer veleidade sentimental, que é um comício agrícola, em que aparece o nome de animais, em que aparecem pessoas, trabalhadores, que aí aquilo que nós já vimos em Auerbach, que o procedimento do Flaubert consiste, tal como outros autores, alguns até do romantismo, de representar acontecimentos cotidianos e triviais. Então, o que nós vemos é que essa cena é tratada de maneira dramática. Por isso, o Lubbock chama de cena dramatizada nessa cena dos comícios agrícolas. Já na cena do baile do Visconde, o Lubbock chama de cena pictórica. Por que cena pictórica? Porque tudo o que é visto ou ouvido é pela perspectiva da Emma, como se as outras personagens ficassem num plano mais longínquo, como se apenas a partir nós vemos a Emma ver, nós vemos a Emma ouvir. Então tudo nós temos acesso, seguindo a terminologia do Auerbach,
aquilo que a Ema vê e que a Ema ouve. Como, por exemplo, a 3 passos de Ema, com outro ouvido, Ema seguia uma conversação, barulho dos estilhaços e avistou. Essas 4 palavras e expressões em vermelho, o narrador situa a personagem e a partir da personagem ele passa a focalização para ela. Ou seja, a partir disso nós vemos a Ema a ouvir esse cavalheiro de sobrecasaca azul, uma conversa sobre a Itália, com uma senhora nova e pálida, com adereços de pérolas, e essa conversa com seus muitos pormenores, como a espessura dos pilares de São Pedro, o Tivoli, o Vesúvio, Castellammare, Cassines, Rosas de Gênova, Coliseu visto ao luar. Então, são pedaços dessa conversa, são retalhos dessa conversa que Ema ouve e com outro ouvido seguia uma conversação cheia de palavras que ela não entendia. E, portanto, nós vemos o narrador a representar essa conversação não tão clara como essa conversação sobre a Itália, com os elementos espaciais ligados à Itália, mas com dados temporais, semana anterior, verbos no pretérito mais que perfeito, ganhar a 2.000 luíses, rapaz novo, alguns nomes, Miserabélia, Rômulus, que não sabemos o que se trata, saltar uma vala, nós pressupomos que seja talvez um esporte, porque aparece corredores. Queixava-se, ou seja, uma personagem, Ema escuta uma personagem queixando-se dos corredores, o outro queixando-se dos erros tipográficos, o nome do cavalo. Pressupõe-se então que seja uma corrida de cavalos, mas é visto, o narrador sabe, mas ele distancia porque ele coloca o ponto de vista na personagem. A partir do A 3 passos de Ema, e outro ouvido, Ema seguia uma conversação. Depois ele volta à apresentação da cena, mas com o seu próprio ponto de vista, que eu deixei em azul. O ambiente do baile estava pesado, as luzes enfraqueciam, todos se iam concentrando na sala de bilhar. Um criado subiu a uma cadeira e partiu 2 vidros. E depois comia naquele momento um gelado de marroquino, ou seja, Ema comia esse gelado de marroquino que segurava com a mão esquerda numa concha de prata dourada e semicerrou os olhos com a colher entre os dentes. Então, esses 2 fragmentos, do ponto de vista, olha como há essa mudança, e muitas vezes os leitores não percebem de tão inteligente que é, de tão genial que é o Flaubert. Ele faz essa mudança, só que quando esse criado, representado pelo ponto de vista do narrador, sobe a cadeira e parte 2 vidros, com barulho dos estilhaços, Madame Bovary voltou a cabeça e avistou no jardim caras de camponeses que espreitavam. Então nós vemos Ema vendo os camponeses. A partir daí, existe toda uma rememoração, mas todo esse material psíquico é ordenado pelo narrador, como nós vimos com Auerbach, em que aparece, eu deixei em laranja, esses elementos do passado como se fossem flashes da recordação dos Berthaud, a quinta, o Charles Lamacento, o pai reviu-se a si mesma, retirando com o dedo a nata das terrinas da queijaria, em oposição a esse passado que ela vê como passado de uma vida pequeno-burguesa, com os fulgores da hora presente. Então esse capítulo, a partir dessa oposição entre os fulgores da hora presente, desse baile quase como um conto de fadas, da Ema quase como uma Cinderela nesse conto de fadas, em oposição à gata borralheira, ao borralho desse passado, dessa vida que representava um passado marcado por Charcot Lamacento, pela quinta, e
colocando os dedos no queijo. Bom, então nós vemos essa cena, segundo Lubbock, que ele chama de cena dramatizada, que o leitor não olha realmente para a ocasião. Só de vez em quando, ou seja, só de vez em quando o narrador tira a responsabilidade do foco narrativo da visão com a personagem, recupera o foco narrativo para si. Então, a gente vê essa onda de emoções de Emma. O que nós vemos, e ele utiliza eu deixei em amarelo, focalizamos uma hora única e determinada, ou seja, é uma cena. Qualquer cena se focaliza, como nós vimos, tanto a cena quando o ponto de vista da personagem, quando o ponto de vista do narrador, focaliza-se uma hora única e determinada. Nós não temos uma visão extensa geral da experiência de Emma, ou seja, nós não estamos aqui numa visão panorâmica. Então, aqui em amarelo, o Lubbock teoriza tanto a cena, ou seja, focalizar uma hora única e determinada, e teoriza também a visão panorâmica, que é a visão extensa geral, abarcando um grande tempo, vários tempos. Mas aqui o que se tem é o quê? É uma cena, mas só que não é uma cena dramática, não é uma cena descrita dramaticamente, como nos comícios agrícolas. Aqui não se pode representar teatralmente, porque corre-se o risco de perder o efeito peculiar dessa cena. Porque a ideia dessa cena é mostrar, ao mesmo tempo, a vida, esse momento de fantasia no baile, mostrar a comoção invejosa e maravilhada de Emma. Essa comoção maravilhada e invejosa ocupa o primeiro plano, como se fosse numa tela. Ocupa o primeiro plano, numa tela de um quadro. Ocupa o primeiro plano e no pano de fundo os fidalgos e as fidalgas. Então, o que nós temos é como se fosse próprio procedimento da perspectiva, ou seja, em primeiro plano uma personagem, em segundo plano outras personagens ou espaço. Nós temos então uma cena, mas tratada de maneira pictórica e não de maneira dramática. De modo que podemos, à guisa de conclusão do nosso estudo sobre Flaubert, pensarmos como esses dois críticos, entendendo a crítica literária como um gênero segundo, ou seja, um gênero que lê outros gêneros e, portanto, encerra metáforas de leitura. No caso de Auerbach, que dirige todo o seu livro Mimesis a partir da teoria da mistura de estilos, que rompe com uma lógica fechada aristotélica, e que afirma que, no caso de Flaubert superou o ímpeto e a insegurança dos românticos no tratamento dos objetos contemporâneos. Embora se veja algo do seu positivismo, mesmo que ele tenha um juízo bem desfavorável com relação a Auguste Comte, nós vemos que esses objetos, eles significam, mas eles não têm um tratamento baixo ou elevado. O que ocorre é a representação da vida contemporânea dessas personagens, de baixa estratificação social, pequeno burgueses, e cujos acontecimentos estão ancorados no contexto histórico, social, o que mostra a aliança do método estilístico com o método histórico-sociológico do Auerbach. Já o Lubbock, ele faz uma análise muito mais imanentista, obviamente considerando todo o contexto da produção do autor, verificando as diferentes variedades ou de apresentação panorâmica ou apresentação cênica, no caso dos pontos de vista do narrador, ou quando ocorre o ponto de vista centrado na personagem, a visão com a personagem, a cena dramatizada e a cena pictórica. Então,
Mas tudo aqui, ainda não estamos no romance do século XX, tudo ordenado pela mão habilidosa desse narrador, pelo método que Flaubert utiliza. Então, o que nós vemos é que tanto Auerbach como Lubbock fazem uma leitura de Madame Bovary. Cada um seleciona determinados elementos. E a partir da seleção de elementos dessa obra, desenvolvem o seu ponto de vista teórico-crítico. Por hoje é só. Até a próxima.